Muito boa noite a todos. A Rede Globo e a Rede Amazônica iniciam agora o debate entre os candidatos a prefeito de Porto Velho. O objetivo é esclarecer no programa de cada um, para ajudar você, eleitor, a escolher em quem vai votar. É mais uma oportunidade de examinar as propostas e avaliar o desempenho dos candidatos antes das eleições no próximo domingo. A decisão final é sua, eleitor. Faça a escolha e vote consciente. O debate terá 4 blocos de discussão e um momento para as ponderações finais. A posição de cada candidato aqui no nosso estúdio foi sorteada antecipadamente numa reunião que contou com a presença de representantes das coligações e de todos os partidos políticos aqui envolvidos. O evento também está sendo transmitido ao vivo pela rádio CBN Amazônia Guajará-Mirim e pelo G1 Rondônia. Estão conosco aqui os candidatos mais bem pontuados na segunda pesquisa feita pelo Ibope. São eles, Dr. Ribamar Araújo, da coligação Para Orgulhar Porto Velho, Dr. Hildon Chaves, da coligação Juntos por uma Porto Velho Melhor, Dr. Mauro Nazif, da coligação Porto Velho Mais Forte, Roberto Sobrinho, do Partido dos Trabalhadores, Léo Moraes, da coligação Abrace Porto Velho, e Williams Pimentel, da coligação Por Amor a Porto Velho. As regras do debate foram discutidas e acertadas com os representantes dos candidatos que assinaram um documento no dia 17 de agosto de 2016. O documento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. O debate vai ser assim. O debate terá 4 blocos de discussão. As perguntas serão feitas de candidato para candidato, apenas com a condução do mediador. No primeiro e no terceiro blocos, as perguntas vão ser com tema determinado. Foram definidos 15 temas pela produção do debate. O segundo e o quarto bloco vão ser de temas livres. No primeiro bloco, e apenas neste, cada candidato poderá fazer uma pergunta. E todos os candidatos terão de ser perguntados uma vez. Cada candidato terá que perguntar sempre a quem ainda não falou. No segundo, terceiro e quarto blocos, cada candidato poderá ser escolhido para responder a, no máximo, 2 perguntas. A ordem de quem pergunta foi definida por sorteio antes do debate. Os tempos ficam assim: 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para a réplica e 45 segundos para a tréplica. Então, como você viu aí, neste primeiro bloco do debate, as perguntas vão ser de temas determinados que vão ser sorteados aqui e agora. Vamos sortear, então, o primeiro tema para a pergunta do primeiro candidato. Vamos ver o tema. O tema é geração de emprego. E pelo sorteio que já foi feito anteriormente, o primeiro candidato a perguntar nesse momento é o doutor Hildon. Doutor, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta e o senhor escolhe a quem ela vai ser dirigida. Vou perguntar ao candidato Mauro Nazif. Pois não, pode fazer a sua pergunta a 30 segundos. Candidato Mauro, a minha candidatura é fruto da indignação da população de Porto Velho com o Estado, com a forma como a política vem sendo conduzida como um todo. A população de Porto Velho está exigindo, a população do Brasil, na verdade, mais eficiência da classe política. A minha pergunta é como o senhor pretende gerar emprego e renda em Porto Velho? Boa noite a todos os telespectadores, a você, André, aos ouvintes, aos internautas. Geração de emprego é o ponto principal que nós temos que trabalhar nesse novo mandato. Preocupado com isso, o que nós estamos fazendo, candidato? Estou brigando muito e já conseguimos avançar muito, principalmente na agricultura. Seja na agricultura familiar, seja no agronegócio. Investimentos de alta monta. Hoje nós temos vários frigoríficos, vários tanques rede aqui na nossa cidade. O que já acontece? Temos frigorífico de peixe. É onde se tem o maior número de cabeças de gado. Frigoríficos vindo aqui se instalar. Bacia leiteira rica. Antes nós tínhamos 20 mil litros leite dia.
hoje tem 180 mil litros. A empresa Piracajuba quer vir se instalar agora em Porto Velho. Quando a gente fala na geração de emprego, também temos que pensar no microempreendedorismo, seja na questão da desburocratização, seja na questão de você diminuir aquilo que se paga em termos de impostos. Além do outro ponto que eu tenho investido muito, que é na capacitação dos nossos jovens. Então, chega de ciclo de usina de borracha. Acabou as obras, está todo mundo desempregado. Hoje nós temos que investir naquilo que é forte. É o agronegócio e é isso que nós estamos fazendo. Doutor Hildo, o senhor tem a palavra agora para a sua réplica. Candidato, na prática, o que o senhor acabou de falar, o senhor apenas repetiu o que eu venho falando exaustivamente desde o início da campanha. Na verdade, a Prefeitura de Porto Velho é hostil ao empreendedor. Qualquer empreendedor que pretenda vir se instalar em Porto Velho, ele é penalizado pelas dificuldades burocráticas colocadas pela Prefeitura, pelo pagamento de compensações por gerar emprego e renda em Porto Velho. Se falarmos isso para alguém de fora de Rondônia, que a Prefeitura de Porto Velho cobra compensações dos empreendedores, vão achar que nós estamos mentindo, faltando com a verdade. Candidato, a Prefeitura de Porto Velho tem sido absolutamente omissa no trato com os empresários e com a geração de emprego e renda. A nossa preocupação principal é justamente com os jovens que estão na iminência de ingressar no mercado de trabalho. E isso tem que ser uma política prioritária em qualquer governo e será no nosso. Doutor Mauro, sou com a palavra agora para a tela. É aquilo que a gente falou. Várias indústrias vindo para Porto Velho. Sabe o que é você trazer as indústrias para cá e não ter matéria-prima? Como é que uma empresa vai se instalar de 15, 20 milhões se não tinha matéria-prima? Hoje você tem uma pecuária rica, hoje você tem leites aqui, você tem o café colonial, aonde a Nestlé do Brasil veio aqui e disse que é de ótima qualidade. Agora as indústrias podem finalmente chegar a Porto Velho para fazer investimentos. E o microempreendedorismo, que é a outra grande fonte, é onde nós estamos trabalhando no incentivo de 5% para 2% do ISS e na desburocratização. Muito obrigado, candidato. Agora, pelo sorteio previamente feito, vai ter a palavra o candidato Ribamar e nós vamos sortear aqui o tema que ele deverá abordar. O tema é abastecimento de água. Candidato Ribamar, o senhor decide a quem o senhor vai fazer a pergunta sobre o tema abastecimento de água. Vou fazer para o candidato doutor Mauro. Não, infelizmente, nesse primeiro parte do debate, cada candidato só vai poder responder uma vez. Então, o doutor Mauro está impedido de responder, o senhor tem que escolher outro candidato nessa primeira parte. Vou fazer ao doutor Hildo. Doutor Hildo, pois não. Candidato doutor Hildo, a atual administração deixou a cidade abandonada, jogada às traças, por quase 3 anos. Nesse último ano, ele tem feito muitas obras eleitoreiras. Eu pergunto ao senhor, pela urgência do povo, o que o senhor vai fazer na questão do abastecimento de água? Esta pergunta, agradeço a pergunta, ela é muito interessante. Na verdade, a questão do abastecimento de água em Porto Velho é uma tragédia. Porto Velho é a capital brasileira com o menor índice de cobertura de tratamento de água e esgoto. Um pouco mais de 40% da população de Porto Velho recebe água tratada em casa e menos de 2% do nosso esgoto é tratado. Apresentei desde o início dessa campanha a solução para esse problema. E esta solução, meus amigos, minhas amigas, ela não demanda investimentos da Prefeitura. Nossa proposta é a retomada do serviço de água e esgoto que está hoje com o governo do Estado para a Prefeitura de Porto Velho, que inclusive isso é competência constitucional da Prefeitura. A celebração de uma PPP, uma parceria público-privada, onde a empresa que se sagrar vencedora irá executar todos os investimentos necessários para dotar Porto Velho de 100% de esgoto e água tratada. Nós temos também o maior índice de mortalidade infantil de todas as capitais da região amazônica. Isso é uma vergonha, isso é uma dívida histórica de Porto Velho com a sua população. Nós não podemos tolerar a continuidade disso,
principalmente quando nós sabemos que não é necessário investimento da Prefeitura. O que falta é capacidade de administrar, capacidade de gerenciar. Alguém que saiba atender às demandas da população, e é isso que nós vamos realizar no nosso governo. Doutor Ribamar, o senhor. A água tratada está ao cargo da CAERD através de uma concessão da Prefeitura por 30 anos. Acontece que a Prefeitura, nessa atual administração, não tem cobrado que a CAERD cumpra um plano de ação, cumpra o contrato. É porque a Prefeitura tem sido omissa. Eu pretendo trabalhar e cobrar da CAERD desde o primeiro dia do mandato, porque um povo tão sofrido como o nosso não pode esperar que se passe 3 anos para se começar a trabalhar na resolução dos problemas do povo. Muito pior do que pecar pela ação, é pecar pela omissão. Em nossa administração, o povo vai ter um canal direto comigo, vai poder interagir direto comigo, fazendo as suas reivindicações direto a mim, e eu não me esconderei do povo. Eu estarei sempre à disposição, toda hora que o povo precisar falar comigo, seja através dos seus representantes, ou o povo direto, colocando o povo, muitas vezes, num determinado lugar, para falar comigo. A CAERD existe há 46 anos. E em 46 anos, em Porto Velho, conseguiu levar apenas 2% de esgoto tratado e um pouco mais de 40% de água tratada para as residências de Porto Velho. Não estou me dirigindo direto, não estou atribuindo a responsabilidade à CAERD, mas atribuo a responsabilidade aos políticos que interferem politicamente na CAERD há décadas, e é por isso que ela não funciona. Chega de políticos tradicionais. Porto Velho não aguenta mais isso. Porto Velho está pedindo uma nova forma de administrar, e é isso que nós vamos fazer. E a única forma de se resolver rapidamente o problema de saneamento básico em Porto Velho é a parceria público-privada que nós apresentamos no início da campanha. Bem, agora, pela ordem anteriormente acertada, vai ser a hora do candidato Dr. Mauro fazer a pergunta. Escolher um tema aqui, sortear um tema. O tema sorteado, então, é Comunidade Ribeirinha. Dr. Mauro, o senhor pode escolher a quem fazer a pergunta, com exceção do Dr. Hildo. Dr. Hildo. Candidato Ribamar. Uma das grandes reclamações que a comunidade ribeirinha tem é a falta de médico. O que o senhor propõe para solucionarmos esse problema? Primeiro que tudo, que a população ribeirinha, apesar de reclamar da falta de médico, mas para ela falta tudo. Eles são muito dependentes economicamente. E uma das coisas que mais podemos fazer para melhorar a vida dos nossos ribeirinhos é exatamente investir no turismo da pesca. Nós temos vários rios ali perto de São Carlos e temos vários rios perto também de Calama, que esses rios interagem, eles se entrelaçam com uma variedade de peixe muito grande. Se nós investirmos nesse turismo do peixe, com certeza nós vamos ter a ascensão, a redenção econômica do povo ribeirinho. Mas na área de saúde nós pretendemos fazer o que precisa ser feito. Contratar mais médicos, colocar os médicos lá nos distritos e atender nossos ribeirinhos com dignidade. Esse dia para trás eu estive em São Carlos e o abandono do povo é tão grande que sequer uma escada o povo de madeira, o povo tem para subir e descer o barranco. Uma pessoa gestante, um idoso, um deficiente físico, não pode sequer morar em São Carlos porque não tem como descer e subir o barranco. A mesma coisa acontece nos outros distritos. Então, um povo que não tem sequer uma escada para subir e descer o barranco, eu tenho certeza que falta todas as outras coisas, esse povo está totalmente abandonado. E na minha administração, nós vamos socorrer esse povo, nós vamos melhorar a vida do nosso povo, porque assim é importante que faça para o povo não sofrer mais tanto como tem sofrido. Dr. Mauro? Pois é. Nós que moramos aqui na área urbana, a gente não tem assim uma ideia muito clara do que acontece na área ribeirinha. A não ser aquelas pessoas que frequentam uma vez lá, uma vez aqui. Muito difícil. E um dos grandes reclames que eles tinham era a questão exatamente da falta de profissionais médicos. Na nossa gestão, pela primeira vez na história dos ribeirinhos, hoje tem médico em todos os distritos
não apenas do Baixo Madeira, mas também nos distritos do eixo da BR. É assim que a gente trabalha com dignidade, com respeito às pessoas. Eu sei que tem muita coisa por se melhorar, mas nós temos lutado muito para, principalmente, tratar com respeito e dignidade a população ribeirinha. Doutor Ribamar, o senhor com a palavra. Eu pretendo construir uma UPA lá num dos distritos do Baixo Madeira. Pode ser mais ou menos ali em São Carlos, que fica mais ou menos da metade da viagem até Calama, que eles vão atender, além de São Carlos, os outros distritos também. Agora, é preciso ter ação. Antes de tudo, é preciso ter honestidade com o dinheiro do povo. Não roubando e não desperdiçando o dinheiro do povo, o dinheiro sobra. Aí vai se tomar todas as providências que precisam ser tomadas. Socorrer os nossos irmãos ribeirinhos na questão da saúde, que é uma coisa que se eles sofrem muito, quando muitas vezes eles precisam de um tratamento, eles têm que vir aqui a Porto Velho e enfrentam muitas dificuldades. Tudo isso nós vamos resolver, se Deus quiser, na minha administração. Bem, agora nós vamos fazer o próximo sorteio. Com a palavra estará o candidato Roberto Sobrinho, que deverá necessariamente fazer a pergunta ou para o candidato Léo Moraes ou para o candidato Pimentel, para um dos dois. Vamos ver aqui um tema. O tema sorteado é segurança pública, candidato Roberto Sobrinho. O senhor vai fazer a pergunta para Léo ou para Pimentel? Pimentel. Pois não. Boa noite. Primeiro eu quero dizer que estou muito feliz em poder participar desse debate, principalmente porque os meus adversários, ao longo de toda essa campanha, disseram que eu não seria candidato, depois eles disseram que eu não chegaria ao final da campanha e agora estão espalhando por aí de que se eu ganhar eu não vou assumir. Eu quero que vocês saibam que essa previsão deles, que eu não era candidato, que não chegaria ao final da campanha, vale a mesma coisa que essa que eles estão dizendo, que eu não serei candidato. Eu queria perguntar ao Pimentel qual a sua proposta para a segurança pública de Porto Velho. Candidato Léo. Boa noite a todas as famílias da cidade amada Porto Velho. Boa noite a todos os candidatos. Na verdade, o nosso plano de governo já consta propostas para diminuir o alto índice da criminalidade, os registros de 80 roubos que estão ocorrendo na nossa cidade diariamente. E agora com o fenômeno agravando a criminalidade, que é o latrocínio, o roubo seguido de morte. Uma das primeiras questões que nós temos que adotar é aumentar o contingente da Polícia Militar. Pegar os policiais militares de folga, numa grande parceria do governo com a Polícia Militar e trazê-los para exercer a sua atividade extra a serviço da Prefeitura, trabalhando nos bairros onde existem mapeado as maiores incidências dos crimes que acontecem diariamente. O outro ponto é melhorar a vigilância eletrônica, consertar em parceria com a Secretaria de Segurança as câmeras que estão danificadas e ampliar, colocando mais câmeras em outros pontos. Melhorar a iluminação pública, principalmente ao redor das escolas, melhorar a entrada e saída dos bairros, a trafegabilidade, para que as viaturas tenham acesso tanto para prevenir quanto para socorrer no atendimento das ocorrências. E melhorar ainda mais, ampliar a política social do esporte, do lazer, da cultura. Isso faz com que integre a comunidade num processo de autoestima e que valorize a área territorial e passe a tomar conta do seu espaço. Em tempos de crise, não me parece muito prudente chamar para si a responsabilidade de polícia. Ou seja, os recursos já são escassos para você tomar conta de saúde, educação e infraestrutura. Chamar para si a responsabilidade de segurança, que é uma responsabilidade do Estado e do governo federal, não me parece muito pertinente. Acho que a Prefeitura tem que atuar na área de prevenção. Tem que investir em programas de combate à droga, trabalhando lá na escola com a molecada, com os nossos alunos, com os nossos jovens. Tem que fazer um programa de limpeza dos terrenos baldios, nós já fizemos isso, vamos retomar este programa de limpeza dos terrenos baldios. Quando eu assumi a prefeitura, tinha 40 mil pontos de luz em Porto Velho. Quando eu terminei, tinha mais de 80 mil pontos de luz. Temos que continuar iluminando, temos que fazer parcerias com a Polícia Militar de um programa fantástico que ele tem, que leva para as escolas. Temos que trabalhar na perspectiva de fortalecer a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, isso me parece fundamental, ou seja, tem que ter uma ação multidisciplinar. Não adianta chamar para a Prefeitura a responsabilidade da segurança, ela tem que trabalhar na prevenção.
Pimentel. Adianta sim chamar a responsabilidade, porque você, cidadão, a sua vida, eu tenho obrigação como prefeito de tomar conta dela. E se eu entendo que é uma medida séria, uma medida até provisória, já que a responsabilidade é do Estado, mas eu posso coibir, diminuir o número de criminalidade e diminuir o risco à sua vida, eu farei com o dinheiro que é repassado do IPVA via Detran mensalmente, que totaliza 35 milhões por ano, o repasse dessa verba de IPVA, que nós tiraremos uma quantidade de valor para garantir a hora extra dos policiais militares que desempenharão suas funções, aumentando o contingente de proteção a você. Bem, agora o candidato Pimentel, o senhor continuará com a palavra pela ordem previamente sorteada. E o senhor deverá fazer uma pergunta sobre o tema que vai ser sorteado agora. E essa pergunta terá que ser dirigida ao candidato Léo Moraes ou o candidato Roberto Sobrinho. E o tema é rede de esgoto, candidato. Rede de esgoto, a pergunta para um dos candidatos. Para quem o senhor vai perguntar? Eu pergunto ao Léo. Então, por favor, candidato. Um dos investimentos que está sendo feito, ainda de origem das compensações das hidrelétricas, é a rede de esgotamento da nossa cidade, que foi licitado uma época e o Tribunal de Contas condenou. O governo atual do Estado recuperou o processo, fez as readequações, as licitações ocorreram e as obras agora estão em fase de reiniciar com a nova contratação das empresas licitadas. Eu pergunto, como continuar esse investimento da rede de esgoto? Bom, boa noite primeiramente a todos. Gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade que me foi concedida, a sabedoria nesse momento ímpar das nossas histórias, de nossas vidas. Cumprimentar todos os candidatos, também de forma especial o candidato Pimenta de Rondônia, que não está aqui conosco, e de forma muito direta responder essa questão que o candidato me questionou. É algo muito claro e todos nós já sabemos que nós não temos sequer 3% de esgotamento sanitário, que infelizmente é mais um dos rankings que nós lideramos negativos no Brasil. É a capital com menor índice de esgotamento sanitário. É bom mencionar que na condição de deputado estadual, eu fui ao Ministério Público para também entregar essa denúncia no que diz respeito à questão da licitação. Fui até a CAERD, estava em vias de perder essa licitação, também mencionar que já havíamos perdido 500 milhões de reais praticamente de um recurso que não mais voltará em benefício da população. Eu tenho discutido há muito tempo, e esse valor, esse montante, ele vai abarcar cerca de 40 bairros da nossa capital, e ele tinha no bojo principal, no início desse projeto, era para contemplar 100% da nossa cidade. Por falta de gestão, por falta de competência e eficiência, que é chegar no resultado final com qualidade, nós já perdemos uma boa parte. Por isso que penso que a parceria público-privada no tocante a esgotamento sanitário e água tratada é fundamental para nós tirarmos Porto Velho desse marasmo e dessa inoperância. A parceria pública e privada ela só pode ser delineada depois de se utilizar esses recursos que estão na Caixa Econômica Federal, que é recurso público, que foi cedido para Porto Velho para compensar os danos ambientais das duas hidrelétricas do Madeira, Jirau e Santo Antônio. Então nós temos que utilizar esse recurso o máximo que puder, bem aplicado, e a prefeitura, o prefeito Pimentel 15, vai ter que ter um entrosamento, um monitoramento junto ao governo do Estado, a CAERD, para que se utilize esses recursos e que possa completar pelo menos 50% a rede de esgoto. E o que faltar, nós viabilizarmos ou junto ao Banco Mundial ou até junto ao BNDES a cota à parte que faltar, para completar 100% da rede de esgoto na cidade de Porto Velho. A parceria pública e privada, ela pode ser importante, mas depois de esgotar os investimentos dos recursos que estão na Caixa Econômica Federal. Candidato, nós sabemos que o meandro administrativo, a dificuldade da burocracia é muito grande. Isso fica muito claro que nós temos que esgotar esse recurso e esse montante, mas já iniciar a discussão de municipalizar a Companhia de Águas e Esgotos, ter coragem de fazer o que é certo, para daí em diante trabalhar a parceria público-privada. Nós já perdemos, fruto dessa administração estadual, da anterior, muito dinheiro no que diz respeito a isso. Não adianta nós mais uma vez dormirmos em berço esplêndido e esperar o progresso dos outros estados acontecer e ficar assistindo de camarote. As responsabilidades
responsabilidades deve ser puxada por todos nós. Eu vou ser prefeito e vou fazer de forma diferente. A responsabilidade é de todos nós e assim nós faremos. Bem, agora pela ordem previamente acertada, fará a pergunta o candidato Léo Moraes, o senhor continua com a palavra e terá que necessariamente fazer a pergunta ao candidato Roberto Sobrinho, que ainda não respondeu nessa rodada. Vamos aqui sortear o tema. O tema, então, deverá ser combate à corrupção. Candidato, é bem sabido que a população anda um tanto quanto desanimada, ela anda decepcionada e, por que não dizer, indignada com a política, com seus representantes. Muitas vezes se sente, inclusive, distante da própria classe política. O que o senhor pensa em fazer para minimizar esses problemas, aproximar a população, trazer eficiência e transparência e moralidade na administração pública? Primeiro, é necessário que a gente tenha claro que a corrupção ela não é atinente a um único partido político ou uma estrutura governamental ou um determinado setor da sociedade. Ela existe e está disseminada na sociedade de uma maneira geral. Nós, enquanto gestores, frente ao processo de corrupção que existe, a primeira coisa que nós temos que fazer é, ao ser informado da existência de uma possível irregularidade, imediatamente tomar as medidas necessárias para que haja uma averiguação e uma apuração daquilo que foi denunciado. Segundo, quando eu fui prefeito, nós criamos um conjunto de mecanismos na Prefeitura de Porto Velho, justamente para ampliar o processo de transparência. Recentemente eu ouvi o atual prefeito dizendo que recebeu um prêmio em função da transparência da Prefeitura. É bom que a população saiba que esse mecanismo de transparência da Prefeitura foi elaborado durante a minha gestão pelos técnicos da Secretaria Municipal de Administração. Nós também implantamos aqui o pregão eletrônico, que é uma forma mais aperfeiçoada de fazer as licitações, onde você corre um risco menor de haver desvios, de haver influências de determinadas pessoas para fraudar um processo eleitoral. Implantamos o Diário Oficial Eletrônico do município. Acabamos com as cartas convites no processo de licitação. E criamos também um conjunto de mecanismos na Prefeitura eletrônicos para facilitar a vida da população e também tornar mais transparente a ação do Poder Público Municipal. Eu fui prefeito e fiz isso. Candidato, é importantíssimo esses mecanismos e essas ferramentas. A exemplo da corregedoria, da ouvidoria, de canais diretos, onde a população possa dialogar e também entender, através do orçamento participativo, incrementar essas ferramentas que nós possamos aproximar a população da administração pública. Soma-se a isso, candidato, alguma coisa muito clara e que nós já fizemos na condição de vereador, de deputado. Um mandato participativo. Foi o criador do voto aberto na Câmara Municipal, da Comissão de Ética na Câmara Municipal, pedir cassação de vereadores. Eu não tenho dúvidas que nós temos que fazer tudo isso na administração, na prefeitura, para as pessoas se sentirem prestigiadas, abraçadas e também, logicamente, detentoras do poder de transformar a nossa realidade. Eu não tenho dúvidas que Porto Velho precisa avançar em muito no que tange à corrupção, criar coordenadoria de licitação e procedimentos, também é muito claro que é por ali que acontece, infelizmente, os desvios e a malversação do dinheiro público. Olha, é importante que a gente faça uma distinção em democracia participativa e em democracia representativa. A democracia representativa é aquela que você elege o seu representante e pronto. E você aguarda passar 4 anos e aí vamos ver o que dá. Na democracia participativa, não, é diferente. E nós, quando administramos, envolvemos em muito a sociedade civil, através dos conselhos, através das conferências, através das plenárias, para participar, discutir onde os recursos deveriam ser aplicados. Esta é a transparência que muitas vezes alguns gestores não têm coragem de chamar o povo para discutir onde o recurso prioritariamente deve ser aplicado. Para vocês terem uma ideia, quando eu assumi a prefeitura, dezenas de empresas participavam das licitações. Quando eu saí, centenas de empresas participavam das licitações. Muito obrigado, candidato. Terminamos assim o primeiro bloco do debate dos candidatos a prefeito de Porto Velho. Em instantes, voltaremos com o segundo bloco. Agora, com perguntas de temas livres. Lembramos que este debate também está sendo transmitido ao vivo pelo G1 e a CBN Amazônia Guajará-Mirim. Globo, eleições 2016.
Estamos de volta com o debate entre os candidatos a prefeito de Porto Velho. Agora, os candidatos farão perguntas sobre temas livres. O primeiro candidato que vai perguntar neste bloco é doutor Ribamar. O senhor pode escolher a quem o senhor vai dirigir a pergunta e o tema também é de inteira responsabilidade e liberdade do senhor. Vou perguntar ao deputado Mauro, ao candidato Mauro. Pois não, faça a sua pergunta. Candidato Mauro, o senhor alardeia que cortou a aposentadoria dos deputados, o que eu concordo. Mas na sua administração, quase que diariamente o Tribunal de Contas e o Ministério Público têm interferido pedindo ao senhor mais transparência. O exemplo disso foi a licitação dos tubos. Eu pergunto, o Tribunal de Contas e o Ministério Público estão sendo injustos com o senhor ou o senhor está fazendo a coisa errada, está superfaturando? Candidato, eu fico muito contente do senhor relembrar isso. Que hoje era para o senhor estar também recebendo aposentadoria como deputado estadual. Não tem. Acabou. Eu acabei com a minha aposentadoria de deputado estadual lá atrás e de todos os deputados do estado de Rondônia. Sabe o que significa isso, candidato? Hoje o estado consegue economizar mais de 25 milhões de reais por ano para o governador fazer o investimento na saúde e na educação. O Tribunal de Contas, ele tem que fazer o seu papel. Se ele observou alguma coisa que não possa estar dentro daquilo que se determina, paralisa-se e corrige. E é isso que na nossa gestão nós estamos fazendo, é justamente essa correção. Agora, eu estou na vida pública há 30 anos. Da minha época de político, não ficou um político sequer para contar a história. O nosso passado, entendo que avaliza qualquer discussão no campo da legalidade, da moralidade e da ética. E é assim que a gente tem trabalhado. Grande vitória, o fim da aposentadoria dos deputados estaduais. Cidadão comum se aposenta ganhando R$ 800 por mês. Deputado ganhava 30 mil por mês. Doutor Ribamar, o senhor? O senhor acabou com a aposentadoria do deputado, porque o senhor tem a sua aposentadoria de médico. Eu concordo plenamente em o senhor ter acabado com essa aposentadoria. Se estivesse lá naquele tempo, tinha votado a favor. Mas na minha administração, eu quero fazer tudo corretamente e quero ter o Tribunal de Contas e o Ministério Público um grande aliado no combate à corrupção, me ajudando a fiscalizar. Porque é assim que nós temos que fazer, transparência total, e tem prefeito que tem o Tribunal de Contas e o Ministério Público como um verdadeiro terror. Para mim, eu tenho certeza que vai ser dois grandes aliados que eu vou ter no combate à corrupção, se por acaso existir dentro da prefeitura. Porque pretendo combater a corrupção desde o começo até o fim, sem nenhum superfaturamento, sem absolutamente nada, sempre respeitando o dinheiro do povo, sempre zelando muito pelo recurso do povo. Doutor Mauro, o senhor com a palavra. Candidato, faça. Não fala que vai fazer. Por que não conseguiu acabar com a aposentadoria dos governadores? O senhor é deputado estadual. Eu tive chance para acabar com os deputados estaduais. Acabei. Sozinho. Nenhum outro deputado ao meu lado. Candidato, eu fico muito triste de ver as pessoas falando inverdades. Eu tenho no senhor uma pessoa que, de forma muito respeitosa, eu poderia ter me aposentado sim como médico, mas em respeito, por hoje eu estar exercendo como prefeito, eu não me aposentei para ficar ganhando aposentadoria e salário de prefeito. Essa é a diferença. Bem, agora terá a palavra o candidato Pimentel. Tema livre, o senhor escolhe para quem perguntar, candidato. Candidato Roberto Sobrinho. Pois não, faça sua pergunta. Candidato, como cumprir a lei de responsabilidade fiscal, tendo que contratar funcionários para colocar as unidades que estão prontas, como creches, escolas, postos de saúde, e ainda ter uma perspectiva de criar a Guarda Municipal? Como daria para fazer essa construção, respeitando a lei de responsabilidade fiscal, que exige gastos com a folha de pagamento?
Em primeiro lugar, eu não sou a favor de trazer a responsabilidade de polícia, que é do governo do estado e do governo federal, para a prefeitura. Logo, na minha administração não vai ter gasto dessa ordem aí. Agora, é importante que a gente tenha claro e a população entenda essa dificuldade que um gestor tem em aplicar os recursos. Quando eu assumi em 2005, a arrecadação da prefeitura era de 230 milhões de reais. Quando eu saí em 2012, era de 1 bilhão e 100 milhões de reais. E ao longo de 8 anos, eu peguei uma quantidade de servidores públicos da ordem de 6 mil servidores e elevei para 12 mil servidores. Ou seja, eu dobrei a quantidade de profissionais nas diversas áreas da prefeitura. Só que a arrecadação cresceu 5 vezes mais. Logo, eu não comprometi o equilíbrio fiscal, o equilíbrio financeiro da prefeitura. E as áreas que nós mais contratamos foi justamente no setor de saúde e no setor de educação, que possibilitou que nós construíssemos mais de 32 novas unidades de saúde, onde vocês imaginarem, seja no Baixo Madeira, seja na BR, seja nos bairros do nosso município. Ampliamos a oferta de vagas de 25 mil alunos para 45 mil alunos. Tudo isso fruto de um trabalho planejado, organizado, respeitando a lei de responsabilidade fiscal, só que estabelecendo algumas prioridades. E me parece que continua sendo hoje prioridade investir em educação, investir em saúde e não chamar para si, eu repito, o papel que é do governo do estado e que é do governo federal. Podemos fazer parcerias, mas dinheiro da prefeitura não. Os ajustes na folha de pagamento, juntamente para fazer os gastos, porque hoje está se gastando de 1 bilhão e 400, 700 milhões com a folha de pagamento. Praticamente o município está sem condição de fazer contratações, vai ter que fazer um ajuste de corte de cargos comissionados, redução de secretarias, reduções de contratos, vai ter que ter toda uma remodelagem da administração pública municipal para poder sobrar um pouco de recurso e contratar essas pessoas para essas unidades, para esses equipamentos sociais que estão prontos e estão dependendo desses ajustes para inaugurar. Portanto, a partir de 1º de janeiro, no choque de gestão que iniciaremos nos primeiros dias com a adequação de uma reforma administrativa, eliminação de cargos comissionados, nós iremos implementar as inaugurações desses equipamentos que tanta comunidade reclama, que tanta comunidade precisa. Olha, quando eu assumi em 2005, me diziam que não tinha recursos para colocar a maternidade para funcionar. Que havia um monte de problema, que faltava dinheiro para um monte de coisa. Pois é, quando você tem vontade política e determinação e estabelece prioridades, não falta dinheiro, você tira de outro lugar. Com relação à saúde, não falta dinheiro, é uma questão de prioridade. Entre eu aplicar um recurso, supondo, numa guarda municipal, e eu colocar para funcionar as unidades básicas de saúde do Castanheira, do Três Maria e do Socialista, e construir novas, eu não tenho a menor dúvida, eu vou colocar para funcionar essas unidades, porque eu sei que o serviço que ela presta à população é infinitamente superior ao que faria uma guarda municipal, muito mais responsável pela questão do patrimônio. Bem, agora com a palavra o doutor Mauro. O senhor dirige a pergunta a quem, doutor Mauro? Pimentel. Pois não, faça a pergunta. Candidato Pimentel, nós temos uma grande obra acontecendo aqui em Porto Velho, que é o Hospital de Barretos. E até agora, o Estado não conseguiu credenciar o Hospital de Barretos, onde nós temos milhares de pacientes com câncer, e corremos o risco desse hospital ir embora. Por que o senhor, como secretário, não conseguiu fazer isso? Primeiro, o Hospital de Barreto é um hospital de utilidade pública, é um filantrópico. O Hospital de Barreto não é uma prefeitura ou um governo do estado que pode se habilitar. Não há norma legal, nem no Ministério, nem na prefeitura, nem no estado, para você credenciar como recurso próprio do Ministério. Eu fui um dos defensores, fui várias vezes a Brasília para poder buscar essa adequação. O próprio ministro respondeu por 3, 4 vezes. Agora, nós não podemos esquecer que nós investimos R$ 1.800.000 na manutenção do Hospital de Barreto ao lado do Hospital de Base. Nós não podemos esquecer que nós credenciamos o Hospital de Cacoal numa nova unidade de tratamento de câncer, rádio e quimioterapia. Hoje, o governo do estado, quando eu saí, investe
quase 50 milhões de reais só para o tratamento de câncer, ainda custeando despesas fora do domicílio, despesas com 1.800.000, mais 6 milhões por ano em Cacoal e 7 milhões com o Hospital São Pelegrino, fazendo rádio e quimioterapia. E ainda um custo elevado de medicações de alto custo, que não está na relação do SUS e que o governo priorizou, através da Secretaria de Saúde da minha gestão, a compra desses medicamentos fora da relação de medicamentos do SUS. Doutor Mauro, o senhor com a palavra. Candidato, eu não consigo entendê-lo. O Estado custeia o Barretinho, que na verdade é o Hospital de Barretos. Agora, para credenciar o Hospital de Barretos, o senhor vem aqui e me diz que está impossibilitado. O senhor disse muito bem. O senhor credenciou o Hospital de Cacoal, que não tem metade dos equipamentos do Hospital de Barretos. Parece que o senhor tem alguma coisa contra o Hospital de Barretos. O Hospital de Barretos, candidato, é para atender a população nossa, como o senhor bem disse. Quantos pacientes que não estão tendo que sair pelo tratamento fora domicílio, TFD? Respeite o Hospital do Câncer. Respeitar o Hospital de Câncer é respeitar a população de Porto Velho e dos municípios ao redor. Trate com respeito, candidato. Candidato, o senhor está fazendo uma confusão, eu até compreendo, porque o senhor não é gestor da área de saúde, nunca administrou. O Hospital de Barreto, quando pôde ser credenciado pelo Estado, o governo fez e custeia 1.800.000. O que o Hospital de Barreto queria era que fosse credenciado diretamente de Brasília para receber recursos do Fundo Nacional de Saúde para a conta bancária direta do Hospital de Barreto. Esse foi o processo e não dependia de mim. E não há uma lei legal que permita um dinheiro vindo do Fundo Nacional de Saúde para a conta do Barreto. Esse foi o entrave que eu tentei, o governador tentou. Acabou, candidato Pimentel, acabou. Bem, agora com a palavra o candidato Léo Moraes para fazer a sua pergunta. O senhor pode escolher a qualquer candidato para fazer a pergunta. Fazer a pergunta para o candidato Ribamar Araújo. Pois não, faça. Candidato Ribamar Araújo, nós sabemos que a nossa área rural, as nossas chácaras, os sítios, as fazendas, elas sofrem grande dificuldade. A agricultura familiar tem tido dificuldade de produzir, escoar o seu produto e também apresentar na cidade. Quais são as medidas efetivas que o senhor pensa fazer em relação à agricultura familiar, em relação à Secretaria Municipal de Agricultura e também ao agronegócio? Em primeiro lugar, eu tenho que voltar a essa secretaria funcionar, que na atual administração não tem funcionado. Primeiro, voltando a recuperar as estradas vicinais, que estão em péssimas condições, na sua maioria, e também voltando com um programa de recuperação de áreas degradadas, que foi interrompido desde a administração passada. Nós implantamos, quando fui secretário de Agricultura, esse programa de recuperação de áreas encapoeiradas, que se não tivessem interrompido esse trabalho, a produção agrícola de Porto Velho hoje era imensamente maior do que o que é atualmente. Então, vamos colocar em prática esses dois programas, mas vamos muito além. Nós temos que investir nas micro e pequenas indústrias aqui em Porto Velho. Por exemplo, nós não temos ainda um laticínio aqui em Porto Velho, apesar de uma produção de leite já bastante acentuada. Nós não temos aqui um curtume para curtir os couros do grande rebanho bovino que temos aqui no município de Porto Velho. Porto Velho tem o maior rebanho bovino do estado de Rondônia. E nós precisamos investir nessa área, industrializando essa nossa matéria-prima, agregando valor à nossa matéria-prima, para que a matéria-prima, como o couro, não saia daqui e volte beneficiada, deixando a gente de ganhar bastante dinheiro com isso. Léo Moraes. Isso mesmo, nós temos que trabalhar e tomar conta de toda a cadeia produtiva. O pequeno agricultor,
quando planta, não tem a semente selecionada. Ele não tem um extensionista para colaborar também na manutenção. Ele não consegue escoar a sua riqueza, o seu produto, porque as estradas estão destruídas no nosso município de Porto Velho. Fora isso, não tem um controle e também a automação do combustível do município. Se perde muito combustível por fruto de corrupção. Quando se chega o produto aqui, nós não temos uma feira do produtor rural digna para eles trabalharem. Nós não temos padronização das barracas, nós não temos saneamento, nós não temos água tratada. Além disso, nós não conseguimos otimizar e beneficiar. Com isso, a gente não consegue gerar valor agregado, não consegue industrializar o nosso produto, não consegue trabalhar com cooperativismo e associativismo. Dessa maneira que nós temos que enfrentar o problema e entender que a vocação natural de Porto Velho é, sim, o agronegócio e a agricultura familiar. Vamos fazer diferente em 2017. Doutor Ribamar, o senhor para falar. Sendo a vocação de Porto Velho, como o senhor bem falou, candidato Léo, a agricultura e a pecuária, nós temos que, principalmente aqui para o Baixo Madeira, incentivar bastante essas pessoas que têm bastante dificuldades, principalmente no transporte dos seus produtos. Quando eu fui secretário de Agricultura, nós tínhamos 2 barcos transportando a produção agrícola desses ribeirinhos. Esse transporte do produto do ribeirinho foram cancelados, retiraram esses barcos de trazer a produção. Para você ter uma ideia, só fizeram a festa da melancia lá em Nazaré porque eu doei a semente, doei do meu próprio bolso essa semente para que eles pudessem plantar a melancia. Muito obrigado. Agora terá a palavra, então, o candidato Roberto Sobrinho. O senhor tem o direito de fazer a pergunta para qualquer dos candidatos. Doutor Mauro. Pois não. Doutor Mauro, o senhor tem dito que demorou 4 anos para arrumar a casa. E eu queria que o senhor explicasse um pouco mais isso, principalmente porque, quando terminou meu mandato, os servidores estavam com o seu salário em dia, inclusive recebendo até 14º salário. Os fornecedores estavam todos em dia, totalmente pago. Dinheiro para pagar as dívidas, todas estavam no cofre. E ainda tinha 250 milhões de reais para investimentos. O que é que o senhor tanto ficou arrumando ao longo desses 4 anos? Roberto, eu vou orar para que nenhum prefeito eleito pegue uma prefeitura como você deixou. Não foi você quem deixou 250 milhões. O dinheiro está lá. Quem foi a Justiça que te tirou do teu cargo. Tem lá 250 milhões de obras paralisadas e que nós estamos tendo que desatar esse nó. E estamos superando. E não sou eu quem estou falando. Quem fala é Ministério Público Federal. Quem fala é Polícia Federal. Não é Mauro. Mauro não julga ninguém. Mauro está ali para trabalhar e é o que nós estamos fazendo. Sabe o que é você assumir uma prefeitura, pessoal, e ter 5 máquinas? Como é que o Mauro vai tocar uma prefeitura com 5 máquinas? Aparelhamos a cidade, enfrentamos uma enchente de frente e não nos acovardamos. Os servidores do município de Porto Velho hoje são os servidores mais bem remunerados de todo o estado de Rondônia. O pagamento saiu dia 27. Os empresários receberam teus pagamentos em dia num momento de crise do país. Peguei a crise do fim das usinas e principalmente a crise política e econômica do país. Roberto Sobrinho. Eu tenho dito que prefeito serve para resolver problema e não para criar problema. E o doutor Mauro virou um especialista em criar problemas. 5 máquinas que ele está falando que recebeu da minha administração foram só dos distritos que ele pegou dos distritos e tirou lá dos distritos da comunidade, dos distritos aqui da Ponta do Abunã. Veja só os problemas que ele criou. Parou de entregar a escritura, não entregou uma escritura. Não há um embargo da Justiça que impeça ele aplicar os 250 milhões. Não há um. Não adianta fazer essa farofa dizendo que Polícia Federal, Ministério Público, não tem nada, não tem um embargo judicial. Terceiro, 50 milhões de reais para o combate das alagações, ele perdeu porque não teve a capacidade de aplicar o recurso, que era lá na Zé Amador dos Reis, no Canal da Penal e no Canal dos Tanques. A merenda das nossas crianças, que era uma merenda de qualidade, era uma merenda top, hoje ela está se resumindo a bolacha e suco.
As nossas unidades de saúde, que já foram referência, hoje até de pirona está faltando nessas unidades de saúde. O restaurante popular, que era um negócio fantástico, parou. As empresas de ônibus, ele quebrou. Agora encerrou, candidato. Doutor Mauro, o senhor volta para a palavra, 45 segundos para a sua tréplica. Candidato, nosso mundo é diferente. O povo sabe o que o senhor fez. O povo sabe. O restaurante popular, o senhor abastecia 2.000 refeições. Sabe quantas que eram vendidas? 800. 1.200 eram fraudadas. Quando eu chego na merenda escolar, todos os diretores de escola hoje se rebelaram com uma denúncia falsa que uma pessoa do conselho foi fazer. Transporte coletivo, na tua gestão, quando iniciamos a nossa, tinham 40.000 passageiros. Hoje são 85.000 passageiros. Nenhum prefeito quer pegar uma prefeitura igual ao senhor deixou. Bem, agora com a palavra o candidato Hildon, o senhor pode fazer a pergunta para qualquer candidato, com exceção do doutor Mauro, que já respondeu 2 vezes. Vou fazer a pergunta para o candidato Léo Moraes. Candidato, qual o seu entendimento com relação ao desenvolvimento da economia de Porto Velho? Nós temos ouvido nesse debate muitos assuntos, temos debatido vários assuntos, já foi falado de aposentadoria de ex-governador, aposentadoria de deputado, polícia militar, e muito pouco tem se falado sobre o desenvolvimento econômico de Porto Velho, que é o que nós precisamos efetivamente. Candidato, atrela-se logicamente ao fomento da economia, tudo que nós fazemos, o ambiente que nós proporcionamos para gerá-la. Nós temos um produto interno bruto de 11 bilhões de reais. Médio por pessoa, cerca de 25 mil reais. É algo muito bom se fizer um comparativo com algumas outras cidades de médio porte também. Nós já havíamos falado há muito tempo atrás que nós temos que fomentar, lógico, estender o tapete vermelho e jogar confetes para as empresas que aqui querem se instalar. Nós temos que criar o cadastro único. O cadastro único para concessão de alvarás e licença. A obrigação de fazer é da administração municipal. É impossível que o empresário tenha que percorrer diversas secretarias, demorar 6 meses, um ano e meio, para conseguir um alvará de funcionamento. Se a obrigação é nossa, se não tiver uma atividade de alto risco, entrega o alvará provisório até que nós possamos fazer o trabalho de fiscalização da administração municipal. Isso gera renda, gera dividendos. Soma-se a isso a capacitação dos nossos jovens, mas em loco, aonde se necessita, nos 4 cantos da nossa cidade. Antigamente, nós tínhamos um contrato juridicamente imperfeito, mas ao menos nós tínhamos casa de inserção social nos bairros da nossa cidade. Ali nós tínhamos capacitação com o convênio do Sistema S, nós tínhamos informática, idiomas, nós tínhamos cursos técnicos e hoje não mais temos. E nós sabemos que o empresário, ele trabalha visando o lucro, ele quer ter e precisa ter. Encerrou, candidato. Resultados, assim faremos diferente. Doutor Hildon. Candidato, muito se fala aqui de propostas, a vinda de empresas, etc., mas de concreto nós não vemos absolutamente nada. Eu entendo que nós temos que fazer o óbvio, e que até hoje ninguém fez, que é investir na questão do agronegócio de Porto Velho. O destino da economia de Porto Velho, o destino da cidade de Porto Velho, em termos de movimentação econômica, está diretamente atrelado aos nossos distritos. Fala-se apenas em mandar uma máquina para o distrito, isso e aquilo, mas ninguém fala de fomentar a atividade econômica no distrito, ninguém fala da regularização fundiária das propriedades rurais dos distritos, pois na medida que nós conseguirmos incentivar os distritos, a produção agrícola nos distritos, esse excedente de recursos será gasto na cidade de Porto Velho. É isso que nós precisamos e o que nós vamos fazer no nosso governo com a implantação da central de abastecimentos para, de uma vez por todas, organizar a nossa produção rural e realmente trazer desenvolvimento para os distritos e, por conseguinte, para Porto Velho. É isso que nós precisamos. A economia, de acordo com a nossa vocação, será muito bem trabalhada, logicamente, nos distritos, porque iremos criar a superintendência de atendimento a esses distritos. Nós sabemos, eu tive essa experiência, de como é difícil sequer levar um trator para aquele distrito por conta da omissão da atual administração. Lá, eles precisam dessa patrulha mecanizada por inteiro, para atender às necessidades e explorar a vocação de cada região. E dentro de Porto Velho, não adianta nós falarmos simplesmente no valor in natura. Hoje, entrega
pega-se peixe in natura para se comercializar em Manaus, inclusive sem selo de inspeção municipal. Nós temos que criar mecanismos para que gere o valor aqui, deixe esses dividendos, a receita e o dinheiro na nossa cidade, que a nossa riqueza tem que ser vista em todos os lugares do mundo. Muito obrigado, candidatos. Terminamos assim o segundo bloco do debate. Em instantes voltaremos com as perguntas de temas determinados. Globo, eleições 2016. Você acompanha pela Globo e Rede Amazônica o debate entre os candidatos à Prefeitura de Porto Velho. Teremos agora mais uma rodada de perguntas diretas entre os candidatos, com temas determinados. Pelo sorteio, quem faz a primeira pergunta é o candidato Léo Moraes. Vamos sortear aqui o tema. Candidato, o tema é esporte, cultura e lazer. Então, candidato, o senhor faz a pergunta para quem? Faço a pergunta para o candidato Pimentel. Pois não, candidato. Candidato, nós sabemos que a cada R$1 investido em esporte, R$4 não serão necessários investir no futuro em saúde e em segurança pública. Nós temos que capacitar nossas associações para que elas recebam recursos e prestem contas para continuar recebendo e fomentando o esporte em todas as regiões da nossa cidade. Qual a sua plataforma objetiva para melhorar e incentivar o esporte, a cultura e o entretenimento em nossa capital, que atualmente é tão carente e abandonada? Primeiro, o esporte nós temos que melhorar, recuperar, higienizar e colocar em condições as quadras, os campos de futebol, aí no seu bairro, no Mariana, no Jardim Santana, no Porto Cristo, no Renascer, no Areia Branca, no Castanheira. Essa é uma linha. E fazer com que um grupo de desportistas de várias modalidades possam fazer ações contínuas de prática de esporte. E também fortalecendo a prática do esporte nas escolas. Então nós vamos ter duas ações de esporte, nas escolas e nos espaços públicos, nas quadras. O lazer, nós temos que recuperar, higienizar, iluminar e, através da Infovia com o governo do estado, colocar pontos digital de internet para que possamos formar uma rede de tecnologia a serviço do jovem e ele possa empreender, trabalhar, servir para fazer pesquisas, não só para o seu trabalho, como para o seu conhecimento, como para a escola, adquirindo novos conhecimentos. E a cultura, nós temos que fomentar uma organização para que possamos, em forma de cooperativa ou federação, tratarmos com mais profissionalismo e capacitarmos as quadrilhas, os bois bumbás, os movimentos culturais para esse grande momento que nós estamos. Se tivermos que trazer consultores de Parintins para elevar esse profissionalismo da economia criativa, nós iremos fazer. Candidato, é de cortar o coração, a população sabe o que eu estou falando. Nós vamos às praças, aos parques, nós temos apenas matagal, local propício para imperar a marginalidade, inclusive criadouros de doenças infecto-contagiosas. Essa é a nossa realidade. É impossível imaginar, coisa que eu vivo e eu conheço a realidade de Porto Velho, nós não temos mais os campeonatos interbairros como nós tínhamos antigamente. O distrital que existia corriqueiramente, que as pessoas conseguiam se divertir, conseguiam ocupar a cabeça. Nós sabemos que mente vazia é a oficina do diabo. No que tange a cultura, apresentei uma emenda para a realização do Flor do Maracujá, senão nem iria ter. E outra, temos que estabelecer calendário fixo aqui em Porto Velho. Temos que ter um espaço modal, multi-eventos. Ali na Praça do Skate, por exemplo, na Guaporé com a Vieira Caula, é um espaço subutilizado. Nós temos um mundo de oportunidades ainda para fazer no que diz respeito a esporte, cultura e lazer. Já fui desportista e sei o que eu estou falando. As nossas discussões, o pacto de confiança que nós fizemos, é isso. É buscar agora a parceria com o governo, já que o governador decretou que o espaço antigo da Expovel é para servir para o espaço permanente das manifestações culturais. Nós temos que integrar governo e prefeitura para que possamos construir o espaço permanente das nossas manifestações culturais. E o outro aspecto é nós
trabalharmos num calendário para abrirmos editais também para investimento da cultura. Nós tivemos aquela reunião e nós temos que fomentar o teatro, a dança, a arte cênica. Isso é fundamental para que possamos até utilizar os teatros do Estado em frente ao Tribunal de Contas como um palco da cultura. Bem, agora com a palavra pela ordem é o Dr. Ribamar Araújo. Vamos fazer o sorteio aqui do tema escolhido. O tema escolhido, então, Dr. Ribamar Araújo, é limpeza pública. Limpeza pública, o senhor vai fazer a pergunta para quem? Vou fazer a pergunta para o candidato Dr. Hildo. Pois não. Candidato Dr. Hildo, há pelo menos 10 anos, o povo de Porto Velho sofre muito com as péssimas administrações aqui em Porto Velho. Eu queria saber o que o senhor fará para solucionar esse problema da limpeza pública. O problema da limpeza pública, candidato, é mais um caso típico de ineficiência administrativa. Esta é uma constante na Prefeitura de Porto Velho. É preciso profissionalizar essa gestão. Eu reconheço aqui publicamente os nossos servidores públicos municipais. Eu vou fazer um trabalho em parceria com vocês, priorizando a prata da casa em detrimento dos cargos comissionados. Nós temos assistido, na verdade, um desprestígio de vocês e nós vamos ser parceiros nesse projeto. Nós temos, com relação à questão da limpeza pública, nós temos garis contratados e que muitos estão afastados por falta de atendimento, mas e nós temos acompanhado também a questão do lixo em Porto Velho. Entra ano e sai ano e essa questão não é resolvida. Nós assistimos agora, recentemente, a Prefeitura rompeu um contrato para a realização de 14 serviços que se pagavam 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil reais por mês, para em seguida recontratar a mesma empresa para a realização de 1 ou 2 serviços por mais de 2 milhões de reais. O que precisa é administração, é gestão, é alguém que saiba administrar efetivamente, e este é um dos principais motivos pelos quais sou candidato a prefeito de Porto Velho. Dr. Ribamar. Realmente se paga muito caro por essa coleta do lixo e eu, na minha administração, vou fazer a inclusão produtiva dos catadores de material reciclável e reutilizáveis. E vou estimular muito esses catadores de material reciclável a se organizarem em forma de cooperativa, dando a eles uma parte dessa coleta desse material do lixo, que vai, com certeza, eles, além de ser um agente ambiental, eles vão ter uma renda, além da renda que tem hoje. Eu conheço algumas associações de catadores de material reciclável que vivem penando, porque não tem uma estrutura melhor para poder fazer essa reciclagem do lixo. Então, eu pretendo investir muito, além de cobrar uma coleta, a coleta seletiva, e uma coleta mais eficiente por parte dessas empresas que ganham fortuna e não fazem uma coleta a contento do povo de Porto Velho. Nós vamos resolver essa questão do lixo quando assumirmos. Mas tem um lixo que me preocupa muito mais do que o lixo que nós estamos falando. Me preocupa o lixo da corrupção, o lixo da incompetência, o lixo da falta de respeito com você, eleitor de Porto Velho. Esta é a minha maior preocupação. É preciso que a classe política assuma a sua responsabilidade. E eu fico muito à vontade, porque dentre todos aqui, o único que pode dizer que não é político sou eu. Esta é a minha primeira eleição e esta minha candidatura é fruto da sua indignação para que se dote a Prefeitura de Porto Velho de uma administração eficiente de uma vez por todas. Agora com a palavra, o Dr. Mauro, vamos sortear aqui o tema. O tema sorteado, Dr. Mauro, é educação. Educação, então, o tema que o senhor deverá fazer a pergunta. Para quem o senhor vai dirigir? Pimentel. Pois não. Pimentel, candidato, desculpa. Uma das grandes lutas na educação, isso a nível de Brasil, é a instalação de escolas em tempo integral.
demos o pontapé e iniciamos, já temos 5 escolas em tempo integral. O que o senhor pensa a respeito de escola em tempo integral? Fundamental a escola de tempo integral, porque a atividade extracurricular no horário que o aluno está fora da sala de aula é fundamental para o enriquecimento do cidadão, é fundamental para o aprendizado complementar. Agora, isso tudo não resolve só o problema da educação. O problema da educação resolve a gerência da escola, a administração escolar, o fortalecimento da condição para o professor, colocar na mão do professor tecnologia, capacitá-lo, melhorar sua autoestima vocacionada para ensinar os jovens a serem cidadãos do amanhã. É essa linha. As escolas precisam estarem higienizadas, é preciso melhorar a merenda escolar, é preciso também entregar uniforme escolar, é preciso também fazer com que as bibliotecas funcionem e as escolas que não têm biblioteca serem implantadas, como também os laboratórios digitais, para que possamos, os nossos alunos, utilizarem os computadores, a internet, como uma fonte de pesquisa, uma fonte de enriquecimento. E também automatizar as escolas. Hoje, as escolas têm que ser automatizadas até para nós melhorarmos e humanizarmos a essa chamada escolar, que há uma verdadeira crueldade, que nessas conversas que nós tivemos nesses 8 meses, é uma das maiores reclamações que vocês, pais e mães, reclamaram para mim. A gente discutir a educação, ela pode ser num campo amplo, como sempre se discute. Mas para nós fazermos realmente uma revolução na educação, tem que ser através de escola em tempo integral. Nós iniciamos aqui no Padre Chiquinho, estendemos isso até lá em Extrema. E olha que novidade, Extrema que fica a 350 quilômetros da sede, daqui onde nós estamos, alcançou média 6,5. Olha que coisa linda, onde nós já temos primeiro, segundo ano e queremos avançar muito mais. Eu poderia falar de N situações da educação, mas a grande revolução da educação é conseguirmos ampliar essas escolas em tempo integral para que as crianças elas possam ter o seu ensino num período e as atividades extracurriculares no outro. Vamos à luta. Nós vamos ampliar a rede de escolas em tempo integral. Como nós vamos também colocar os ar-condicionados nas escolas que estão encaixotados os ar-condicionados por falta da instalação das subestações, que precisam ter uma nova rede elétrica nas escolas para instalar os ar-condicionados, para melhorar o conforto do aluno, melhorar as condições de você, professor. Nós queremos trabalhar integrado, a administração escolar, secretaria, prefeito, os servidores públicos, professores. Nós queremos integrar a força da transparência e da coletividade numas discussões dos problemas, das soluções para melhorar a vida das pessoas. Esse será o lema da nossa prefeitura a partir de 1º de janeiro. Bem, agora pela ordem do sorteio, o candidato Pimentel continua com a palavra para fazer a pergunta sobre o próximo tema, que veremos qual é. O próximo tema é distritos rurais. Distritos rurais, candidato, o senhor vai perguntar para quem? Ô Roberto. Pois não. Porto Velho tem uma distância, se você traçar uma linha imaginária entre o distrito de demarcação e Califórnia, na divisa com Acre, de 800 quilômetros. Nós temos visto o abandono dos distritos, nós temos visto que não há uma linha de assessoramento para o pequeno, o agricultor familiar, escoar sua produção. Como dar uma atenção, principalmente para a atenção, aumentar a produção e renda, prosperidade, como escoamento da produção, candidato? Olha, o nosso município ele tem mais de 34 mil quilômetros quadrados, é o município-estado que eu costumo chamar. E eu me lembro muito bem que mesmo que você vá em demarcação, descendo para o Rio Madeira, passando por Calama ou indo para Nova Califórnia, que dá 370 quilômetros daqui, é uma distância muito grande. E essa população dos nossos distritos sempre foram tratadas como população de segunda qualidade. E quando eu assumi, nós rompemos com essa forma de ser.
Porque anteriormente trabalhava-se para o centro de Porto Velho. Se sobrasse alguma coisa, ia para os bairros. E se sobrasse alguma coisa dos bairros, você mandava para os distritos. Nós, ao longo da nossa administração, construímos quadras escolares em todos praticamente os distritos. Fizemos unidades de saúde em praticamente todos os distritos, ampliamos a questão das escolas, o transporte escolar, que antes tinham 700 alunos transportados, nós levamos para 7.000 alunos transportados quando nós terminamos o nosso mandato. Disponibilizamos para este distrito o conjunto de equipamento, uma Patrol, uma Retro e uma caçamba, para que desse o atendimento imediato para aquela população. E, infelizmente, esses equipamentos que nós enviamos para esses distritos, a atual gestão, assim que assumiu, a primeira coisa foi retirar os equipamentos desse local. Iniciamos um programa de regularização fundiária e nós vamos retomar esse programa de regularização fundiária também para os distritos. Nós vamos dar assistência às populações ribeirinhas e às populações no eixo da BR, dos distritos até a divisa com Acre. Nós iremos montar uma subprefeitura em Jaci, Paraná, e fazer uma parceria maior com o DR, já que tem uma residência na Ponta do Abunã, para nós melhorarmos a infraestrutura, a limpeza e a recuperação das vicinais. No Baixo Madeira, nós iremos construir os portos com escadas, justamente para poder diminuir o sofrimento das pessoas quando o rio está seco, como está agora. E nós vamos fomentar, junto à Secretaria dos Portos em Brasília, a dragagem do nosso Rio Madeira. O canal da passagem agora com a seca está dando 2 metros de profundidade. Praticamente nós estamos sem condição de poucos dias, se continuar a seca do jeito que está, recebermos petróleo, gás, porque está ficando inavegável o canal do rio. E isso prejudica toda a situação do nosso Rio Madeira. Candidato Roberto Sobrinho. Eu sou uma pessoa que sou muito simples na minha forma de ser e às vezes a gente viaja muito em coisas que não tem condições de realizar. Nós vamos retomar o programa de regularização fundiária nos distritos. União Bandeirantes, Jaci, Nova Califórnia e Extrema. Isso eu tenho condições de fazer. O transporte escolar, que vira e mexe, sofre problema de continuidade, nós vamos colocar o transporte escolar novamente para funcionar. E na zona ribeirinha, onde as crianças usavam os coletes e hoje eles estão sem usar os coletes, vão voltar a usar os coletes. Nós vamos voltar a pavimentar, tanto nos ribeirinhos, fazendo o calçamento, como na Ponta do Abunã, fazendo o asfaltamento. E os equipamentos que foram retirados de lá, nós vamos devolver. E mais do que isso, nós vamos criar um mecanismo de que o recurso vá diretamente para o distrito, para que o administrador dê uma resposta à população. Candidato. Bem, agora com a palavra o candidato Dr. Hildon. O senhor vai fazer uma pergunta sobre o tema. Vamos escolher o tema aqui. O tema é calçamento de ruas e avenidas. O senhor pode dirigir a pergunta para qualquer candidato, com exceção do candidato Pimentel, que já respondeu 2 vezes. Candidato Mauro, nós sabemos que a questão da acessibilidade em Porto Velho é um drama enorme, é um drama tremendo. As calçadas de Porto Velho são verdadeiros obstáculos até para quem não tem necessidades especiais. O senhor já é prefeito há mais de 3 anos e meio, há quase 4 anos. E o senhor não fez calçadas. O senhor pretende fazer calçadas futuramente? Candidato, Porto Velho não tinha muitas coisas. Porto Velho não tinha drenagem. Porto Velho não tinha coleta de lixo boa. Porto Velho alagava todo. Porto Velho não tem calçada. Quantas coisas que Porto Velho não tinha. Eu sei muito bem que ainda falta muito. Eu apresentei, o governo federal aceitou o projeto de mobilidade urbana. Um projeto de 90 milhões de reais. Entramos com um projeto onde contemplava 110 quilômetros de calçada na nossa cidade, fora ciclovias e outras coisas. Empresários, sentindo-se que poderiam ficar prejudicados pelo desvio de mão, quero dizer, um empresário, entraram judicialmente. Quando a justiça deu favorável ao município, o que aconteceu? O governo federal falou, agora nós vamos liberar os recursos para a Copa do Mundo. O projeto está pronto, junto ao Ministério das Cidades,
para que nós possamos ver a nossa cidade embelezada. E o projeto é muito bonito e eu fico contente porque tem candidatos aqui falando que o projeto é deles. O projeto é da prefeitura e está aí. Candidato, Porto Velho continua com alagações, continua com deficiência de asfalto, continua com a saúde de má qualidade, continua sem calçadas. Depois de 3 anos e meio de governo, o senhor vem me falar de projeto de mobilidade que depende do governo federal. A responsabilidade nunca é sua, candidato. A responsabilidade sempre é de alguém. Nós temos que assumir a responsabilidade. Eu não vejo nenhuma política de acessibilidade para os idosos. Aliás, acessibilidade é um descaso absoluto aqui na nossa cidade de Porto Velho. Nós precisamos dar atenção a essas pessoas. Nós precisamos respeitar essas pessoas. Fazer calçadas são coisas simples, prefeito. Pelo menos alguma coisinha de calçada o senhor já podia estar fazendo em 3 anos e meio de mandato. Candidato, o senhor realmente não vê nada. Sabe por que o senhor não vê nada? Porque o senhor não conhece a cidade. Se eu levá-lo lá no Tancredo, o senhor vai pensar que o senhor está no Caladinho. Sabe o que é uma pessoa andar numa cidade e não saber os bairros da nossa cidade? Como é que vai conhecer, gente? Não sabe o que tinha nos bairros. Quer usar de um palanque para falar de coisas? Vá primeiro conhecer a nossa cidade. Calçada já está sendo feita via Endur e via Secretaria de Obras em determinados pontos com meio-fio e tudo mais na nossa cidade. Candidato, conheça a cidade primeiro. Bem, agora terá a palavra o candidato Roberto Sobrinho, que deverá fazer uma pergunta. Vamos sortear o tema aqui. O tema sorteado, então, é saúde. Candidato, o senhor pode dirigir a pergunta a qualquer outro, com exceção do Pimentel. O candidato Hildon. Seu Hildon. O senhor é uma pessoa que trabalhou no Ministério Público sempre, não sei, se me desculpe se eu estiver errado aqui, mas na área de saúde. Quando eu fui prefeito, eu tive a oportunidade de colocar a maternidade para funcionar no nosso município. Nós construímos 2 UPAs e vou construir mais uma UPA na Zona Norte para aproximar a saúde da população. Nós ampliamos as unidades de saúde do nosso município em todos os lugares. Qual é a sua proposta para a saúde, candidato? Em primeiro lugar, candidato, realizar um amplo diagnóstico nas unidades de saúde, com vias principalmente para a recuperação da infraestrutura das nossas unidades de saúde. Colocar para funcionar a unidade de pronto atendimento que foi construída em Jaci, Paraná, e nunca aberta e que nunca funcionou até hoje. Nós vemos hoje a falta de medicamentos básicos nas farmácias das nossas unidades de saúde. Falta de pirona, falta isso, falta aquilo. Isso denota a falta de planejamento. Nós temos que ter planejamento na gestão, porque se falta medicamentos, é porque não houve um planejamento anterior. Isso tem que acabar. Isso não é respeito com o nosso cidadão. Nós precisamos reestruturar todas essas unidades imediatamente. Nós temos que redimensionar também a quantidade de médicos e contratar mais médicos, se isso for necessário, se for detectado este problema. A saúde de Porto Velho representa um dos maiores problemas que nós temos. E nós vamos interferir nessa questão com a questão do saneamento básico também, que o saneamento básico e saúde são assuntos que andam juntos. E Porto Velho não pode continuar convivendo com essa lástima. Nós vamos implantar o prontuário eletrônico e a marcação de consultas por telefone e por internet imediatamente. Eu escuto alguns candidatos falando em saneamento básico e em tal de PPP, TTT, PRTT. Vocês não compreendem muito isso. Mas eu vou dar uma linguagem muito simples para a população, o que é essa tal de PPP, parceria público-privada. É importante que fique claro o seguinte: o dinheiro para botar água e esgoto em Porto Velho, nós conseguimos em 2009 com o Lula. Desde 2009, esse recurso não foi aplicado pelo governo do Estado. Esse dinheiro é de Porto Velho.
O que nós precisamos fazer, e eu vou procurar o governador Confúcio, no sentido de oferecer ajuda para que isso seja resolvido. Nós não podemos continuar sem água e sem esgoto em Porto Velho. E uma pequena diferença para vocês, nós temos que usar o dinheiro do governo federal, sabe por quê? Porque se nós usarmos o dinheiro do governo federal, o preço da conta de água e de luz será deste tamanho. E se nós formos nessa história de PPP que eles estão falando aqui, o preço da conta que nós vamos pagar da água e do esgoto depois vai ser deste tamanho. Então, priorizar o recurso público, governo e prefeitura, água e esgoto para a população. Doutor Hildo, o senhor? Meus amigos eleitores, a utilização desse dinheiro público interessa a boa parte dos políticos aqui presentes. Sabe por quê? Porque o desvio vai ser deste tamanho. E sabe qual que vai ser o tamanho das obras? Deste tamanho. Já se investiu centenas de milhões de reais aqui em Porto Velho. Quando eu falo de PPP, os políticos correm, têm um verdadeiro pavor, porque a empresa concessionária que vencer a concessão, ela vai executar o serviço e não vai ter mamata, não vai ter superfaturamento, não vai ter nada de errado. Então esse é o problema, a demagogia da classe política que precisa respeitar você, eleitor. Chega disso, Porto Velho não aguenta mais isso, nós temos que mudar. Por isso que eu sou candidato a prefeito. Encerrou, candidato. Muito obrigado. Bem, terminamos assim o terceiro bloco do debate. Em instantes voltaremos com o último bloco de perguntas, agora com temas livres. E, finalmente, as considerações finais. Globo, eleições 2016. Estamos de volta com o debate entre os candidatos a prefeito de Porto Velho. Agora, os candidatos farão perguntas com temas livres. E logo depois, então, os candidatos vão fazer as suas considerações finais. O candidato que vai fazer a primeira pergunta é o candidato Léo Moraes. O senhor tem liberdade para fazer a sua pergunta e também para escolher quem vai responder. Perguntar para o candidato Ribamar Araújo. Candidato, nós estamos vivendo, infelizmente, grandes dificuldades no setor da educação. Por exemplo, a administração deixou de ter orçamento, é algo inconcebível para o transporte escolar. Como é que nós vamos falar de evasão, de IDEB, de qualificação, requalificação dos profissionais, valorização desses servidores, que eu sempre defendo os servidores públicos, que sequer nós tivemos o orçamento para tal. O que o senhor pretende fazer para melhorar a questão da educação no município de Porto Velho? Primeiro, nós temos que criar as vagas que precisam ser criadas, que há uma defasagem muito grande nas creches e na pré-escola. Nós temos que dar as condições de todas as crianças de Porto Velho frequentarem a sala de aula. Muitos estão fora da sala de aula, tanto nas creches como na pré-escola. Temos que melhorar a estrutura física das escolas, com melhor higienização, pintura, etc. Temos que dotar as salas de aula de material pedagógico e material lúdicos também para melhor memorização das crianças. Mas temos que melhorar também a questão dos professores, as questões salariais dos professores. Existe um problema muito sério, que há uma defasagem ou uma incongruência, porque um professor que tem 40 horas, outro que tem 25 e outro que tem 20, esses que têm 20 horas no contrato e 25 estão ganhando um salário muito baixo. E nós temos que prestar atenção a isso para melhorar essas condições. Além do mais, nós temos que, se possível, implantar a produtividade para os professores, não só de matemática e português, como preconiza o Plano Nacional de Educação, mas sim em todas as disciplinas. Fazendo isso, nós estamos fazendo um grande avanço na educação. Encerrou, candidato. Candidato, é muito claro
que Porto Velho é ineficiente. Inclusive saiu na Folha de São Paulo, semana retrasada, que é a capital mais ineficiente do Brasil. Isto é, gasta muito, porém gasta muito mal. A exemplo da educação, que não é diferente. Se gastou 290 milhões de reais com verba carimbada, destinada especificamente para a educação e política transversal. E ainda assim nós não vimos esses avanços. Nós temos sim que valorizar o servidor público, como eu valorizei na condição de deputado estadual, derrubando até ato do executivo que retirava direitos adquiridos como a licença-prêmio. Temos que fazer uma gestão de sucesso. Nós temos que trabalhar a requalificação dos profissionais na educação. Nós temos que abrir as creches que até hoje estão fechadas. Lá do Três Marias, por exemplo, imaginou você chegar, ter que levar uma criança para a creche e não ter oportunidade de acessá-la? É inadmissível que em 2016 não utilizamos também a ferramenta da internet para acompanhamento dos pais em relação à nota dos alunos e também do acompanhamento pedagógico. Precisamos dar um basta nisso urgente. Nós temos que cumprir o plano nacional e o plano municipal de educação. Fazendo isso, nós estamos dando um grande avanço na educação das nossas crianças. É claro, sabemos de muitas dificuldades da prefeitura implantar as creches, principalmente as creches, que está faltando no nosso município. Prometeram criar 40 creches, não criaram nenhuma na campanha passada. E nós temos que estimular aquelas creches comunitárias que existiam, enquanto a prefeitura não tem a condição de dotar o município com as suas próprias creches. Então é isso que nós temos que fazer, melhorando a merenda escolar, melhorando o transporte escolar, que é coisa que vem afligindo muito e dotando muito ruim a nossa educação dentro das crianças. Candidato Ribamar Araújo, o senhor continua com a palavra agora para fazer a pergunta. Para que candidato? É tema livre? Tema livre. Tema livre. Eu faço quais os que podem responder? Todos podem responder. Então, faço a pergunta para o candidato Léo Moraes. Candidato Léo Moraes, aliás, eu quero retificar um pouco. Eu vou fazer a pergunta para o candidato Mauro Nazif. Pois não. Candidato Mauro Nazif. Saiu recentemente no Estadão, a Folha do Estadão de São Paulo, que Porto Velho é uma das piores capitais, a segunda pior capital em termos de a qualidade urbana. E eu queria saber o seguinte, por que é que nós detemos? O senhor não tem vergonha da gente deter um título tão vergonhoso para a nossa cidade? Candidato, eu tenho vergonha dos deputados estaduais de Porto Velho que nos representam na Assembleia Legislativa. Água e esgoto está na mão do Estado. E até hoje não fizeram nada. O senhor está na Assembleia há 12 anos. Eu nunca vi o senhor fazer uma chamada junto ao Estado para puxar essa responsabilidade. Traga para Porto Velho aquilo que é direito da nossa cidade. Não é à toa que eu já fiz a PPP, já fiz aprová-la na Câmara Municipal de Vereadores. Muito obrigado à minha vice, Ana Maria, por tudo que você fez, para que empresas possam vir aqui se instalar. E já são 27 empresas que querem trabalhar isso para fazer a nossa cidade termos uma qualidade de vida. Eu não posso falar que a cidade tem qualidade quando o senhor sabe, todos os candidatos sabem, o senhor, a senhora sabe que não tem esgoto. Como é que a gente pode cobrar isso? Nós não podemos. Cada um tem a sua responsabilidade. Faça a sua, deputado. Faça a sua. Chame o governo do Estado, chame a CAERJ, chama uma audiência pública para que possamos discutir de frente essa questão. Doutor Ribamar? Não é por acaso, candidato Mauro, que a população de Porto Velho rejeita tanto a sua administração. Eu, como deputado, coloquei várias emendas para determinadas escolas da prefeitura e por incompetência da prefeitura que não apresentou a documentação. Nós perdemos essa emenda. Como nós temos perdido muito recurso federal, aqui é por incompetência da prefeitura. Mas nós sabemos como está difícil a situação do nosso município. As ruas, muitas delas praticamente intrafegáveis, tomada muitas vezes pelo lixo, uma iluminação pública
totalmente deficiente, um transporte coletivo que deixa muito a desejar, colocando a população num sofrimento muito grande. A saúde, o povo está sendo muito maltratado, além de outras coisas que precisa melhorar a saúde e não tem melhorado. Então, na minha gestão, nós vamos agir desde o primeiro dia, melhorando e não deixando para o último ano para essa melhoria. Candidato, antes do senhor pedir licença ao povo para assumir a prefeitura, faça o seu dever de casa. Busque no Estado a obra do saneamento e da água, do esgoto e da água. Faça o seu dever de casa. Não fica achando dificuldades se nem na Assembleia o senhor está conseguindo resolver o problema. Imagina na prefeitura. Faça. Eu quero lhe agradecer por uma emenda que o senhor botou recentemente para a construção de um muro de uma escola. Está lá ele aplicado. Tudo que o senhor botou está lá aplicado. Agora, o que não botou não entra no caixa. É assim que a gente tem que trabalhar. Bem, agora, pela ordem do sorteio feito anteriormente, continua com a palavra o doutor Mauro para fazer a pergunta a qualquer um dos candidatos. Candidato Léo, eu nas minhas caminhadas, eu encontrei uma pessoa que é muito comum tanto para mim quanto para você. Não sei se você vai lembrar. O seu Geraldo. Aliás, ele pediu para te mandar um abraço e eu falei que eu ia fazer no ar. E estou fazendo, seu Geraldo, aqui um abraço. Pergunta: quanto que cada parlamentar do Estado tem de emendas em termos de valores? E quanto que o senhor colocou para o município de Porto Velho, para a nossa cidade? Candidato, eu agradeço o seu Geraldo, eu acho que foi, inclusive, fruto do último debate que nós participamos, que a dona Célia está até agora ele esperando, lá no bairro da Zona Sul. Agora, uma coisa muito clara, o nosso trabalho ele é perene e permanente. É difícil simplesmente, tão somente, falar e não fazer as atitudes que são atinentes ao chefe do Poder Executivo. Sou o maior investidor de recursos para o município de Porto Velho, através de ações do estado de Rondônia. Porque o deputado Ribamar, ele disse com muita propriedade, tem sido muito difícil alocar emendas na capital por falta de gestão. É algo muito claro. Se sequer a administração pública consegue conveniar recursos com o governo federal, se perdeu 90 milhões de mobilidade urbana, meus amigos. Era para trabalhar o quê? Padronização de calçadas, acessibilidade, pontos de ônibus. A gente fica com sol na muleira hoje em dia, ou então é com lama no joelho. Simplesmente demagogia, candidato, não funciona. 80 mil reais nós colocamos para investimento do bairro Aparecida em georreferenciamento. Lógico que também não fizeram. 40 mil reais de políticas públicas da juventude. Adivinha o que aconteceu? Também não fizeram. Nós queremos ser parceiros. Agora a gente não pode perder recursos que podem ser aplicados em benefício e em defesa da população. É algo que não tem acontecido de forma muito clara. Não à toa é a pior gestão de todo o país. Não sou eu quem estou falando, é a população com 70% de índice de rejeição. Candidato Léo, seu Geraldo, é isso aí, é isso aí. O senhor falou que tinha repassado 80 mil. O senhor não falou quanto cada deputado tem. Cada deputado, pessoal, tem direito a 3 milhões de reais. O senhor não repassou um centavo sequer para a prefeitura. Eu estou com os documentos aqui, é uma pena que não possa se mostrar. Não pode. É tão feio. É tão feio. Vereador, 2 anos. Deputado, 2 anos. Vai querer ser prefeito, 2 anos. E assim vai 2 anos, 2 anos. Vamos trabalhar com seriedade, candidato. Seu Geraldo, o senhor tinha razão. Ele é um belo contador de história. Ele é um belo contador de história. Seu Geraldo, o senhor já sabe quem fala, quem trabalha. Ô candidato, eu sou um belo contador de histórias e faço acontecer. O senhor é omisso, leniente, o senhor é muito ruim, candidato. Não à toa, só executa as ações de costas ao interesse da sociedade. Sequer sabe o que acontece, tem mato largado por tudo que é canto, não padroniza calçada, não sabe o que acontece em Porto Velho, candidato. Não à toa, nós vamos mudar tudo isso a partir do ano que vem. O senhor pode ter certeza que a sua administração nunca teve cronograma de trabalho, planejamento
estratégico. Aloquei muitas emendas para todas as associações de esporte. Eu lhe convidei para a gente contar a questão do esgotamento sanitário e o senhor não foi. O que é isso? É coragem ou é realmente ter medo de entender e enfrentar a população que está desgostosa da sua gestão? Bem, agora, seguindo a ordem previamente acertada pelo sorteio, com a palavra o candidato Roberto Sobrinho para fazer a pergunta para quem, candidato? Para quem o senhor quiser. Vou fazer para o Pimentel. Pois não. Pimentel, nós criamos em Porto Velho, quando eu estive à frente da prefeitura, um programa que ganhou repercussão nacional, que foi o da regularização fundiária. Nós entregamos milhares de escrituras para a população e quando eu saí eu deixei mais 8 mil para serem entregues e não teve a continuidade. Nós tínhamos um programa chamado Uso Campeão, que defendia aquelas pessoas que moravam em áreas há mais de 5, 6 anos. Esse programa também foi paralisado. E tínhamos também um programa chamado Assentamento Orientado. Qual a sua proposta para a regularização fundiária de Porto Velho, secretário? A proposta é fortalecer uma parceria entre a regularização fundiária do Estado e do município para haver uma integração, porque hoje há uma grande burocracia que não é vencida. Nós temos áreas a serem regularizadas, que é do Estado, nós temos áreas a serem regularizadas, que é do município, nós temos áreas a serem regularizadas, que é da iniciativa privada, de alguns cidadãos que se dizem donos proprietários. Nós temos que unificar todo esse esforço e trabalharmos junto com a Corregedoria do Tribunal de Justiça, buscando unificar a exigência de documentos, porque cada cartório também exige uma lista de documentos que não se consegue o cidadão comum preencher todos os requisitos e buscar essa regularização fundiária tão sonhada. Nós temos mais de 150 mil imóveis para buscar essa regularização fundiária, de áreas já demarcadas, de áreas já com matrículas assentadas nos cartórios de registro de imóveis. É preciso agora unificar e desburocratizar e ter uma ação concreta, porque já existe cadastro, já existe a identificação das famílias, já existe o cumprimento dos requisitos. O que precisa agora é vencer a burocracia para entregar o título de propriedade. Objetivamente, nós vamos retomar a entrega das escrituras. Ali para o Panair, Pedrinhas, Arigolândia, Nossa Senhora das Graças, Mato Grosso, Rosalina Carvalho, Teixeirão, Costa e Silva, o pessoal da União da Vitória e outros bairros. Sem falar de Extrema, Califórnia, Jaci e União Bandeirantes. Além disso, vamos retomar o programa do Uso Campeão, que tem mais de 4 mil ações na Justiça e não está havendo acompanhamento. E não tendo acompanhamento, essa população sofre por não ter assessoria jurídica. E além disso, nós temos milhares de pessoas que moram em áreas verdes de Porto Velho. Essas áreas verdes não é porque tem árvores, é que antigamente elas eram destinadas a construir uma praça, um posto de saúde e as pessoas já moram lá há mais de 20 anos. Então nós vamos regularizar também essas áreas. E eu posso falar isso porque nós regularizamos situações como Rosalina Carvalho, o Ayrton Senna, o Flamboyant, o Areia Branca, o Teixeirão. Nós fizemos e temos condições de fazer outra vez. As áreas que já está praticamente desembaraçada, que o Estado está cuidando, do Mariana, do São Francisco, nós queremos agilizar e entregar os títulos. Nós estamos organizando um mega projeto para entregarmos nos primeiros 2 anos 50 mil títulos, em parceria com a regularização fundiária do Estado. Só a união do Estado com o município será possível superar esses desafios e fazer com que você tenha uma vida melhor e a sua tranquilidade, da sua reivindicação, que é tão questionada, tão sofrida, possa ser realizado o seu sonho de você ter sua propriedade, que é o maior sonho que você tem. Inclusive do distrito também, dos distritos da Ponta do Abunã, que é uma grande reivindicação das conversas, da coleta de material. Candidato Pimentel, o senhor continua com a palavra, porque agora o senhor pode fazer a pergunta para qualquer um dos candidatos. Perfeito. Para quem o senhor vai perguntar? Eu vou perguntar para o Léo. Para o Léo, pois não. Candidato, Porto Velho, nos indicadores de eficiência, dentro dos próprios 52 municípios do estado de Rondônia, ocupa o 14º em eficiência
de saúde pública. Ou seja, nós estamos perdendo para vários outros municípios a capital com 500 mil habitantes. Como fortalecer o sistema de saúde da capital, onde residem 500 mil habitantes? Candidato, agradeço a oportunidade de responder e tratar de saúde. Não à toa, a semana passada, no Ibope, nos disse que 70% da população fala que a principal reclamação aqui em Porto Velho é exatamente a saúde. As pessoas estão urrando, clamando. E nós sabemos que quem tem doença, quem tem enfermidade, tem pressa. O município gasta 300 milhões de reais para a saúde. Mais do que a média nacional e mais do que a previsão da Constituição. E ainda assim gasta muito mal. Nós sabemos que a saúde municipal, ela tem que ser feita a saúde básica, é a porta de entrada da saúde. Isto é, temos que intensificar o programa de saúde da família. Temos que intensificar o grande e brilhante trabalho dos agentes comunitários de saúde. Também temos que ter prioridade nos postos, os postinhos. Nós sabemos, eu faço monitoramento, sempre acompanhei a época com o doutor Chalimar, do Ministério Público, nós íamos aos postos e, infelizmente, falta o mínimo da cesta básica da saúde. Falta dipirona, medicamento da mulher gestante, medicamento do hipertenso, medicamento do cardiopata. Nós temos que abrir os postos de saúde, valorizar os servidores para que possa manter aberto aos finais de semana, desafogar as UPAs, criando mais uma na Zona Norte e mais, gerir, porque a incompetência, ela é tão perniciosa, ela é tão prejudicial quanto a própria corrupção. E é isso que nós estamos vivendo na área da saúde. Não temos instrumentos e nem luva para manusear pessoas e nem gás nas nossas UPAs. Total, realmente, abandono. Por favor. Vamos reorganizar todo o sistema de saúde da capital, como já fizemos por 2 vezes. 8 anos nós fomos secretário da capital, recebendo prêmio, recebendo elogios, recebendo índice de satisfação do usuário do sistema. É preciso recuperar os postos, estabelecer processos, voltar às capacitações para os servidores públicos, estabelecer um cronograma para fazer o preventivo do câncer de colo de útero de você, mulher, que está na idade do rastreamento, cuidar da criança, do esquema de vacinação, acompanhar o diabético e o hipertenso, evitando com que ele tenha amputações, cegueira, infarto agudo do miocárdio. Cuidar também de todo o aspecto das UPAs, que eu inaugurei, que funcionava com 6 médicos. O Centro de Especialidades Médicas, que eu inaugurei, todo automatizado, copiando o modelo de Santa Catarina, retornará a uma organização agora integrada maior. Candidato, nós temos que também automatizar e informatizar o sistema de estoques de medicamentos. É inconcebível que em 2016 nós não tenhamos dipirona e outros medicamentos, mas ao mesmo tempo no depósito da administração tivemos remédios e medicamentos incinerados. Isso que dói na alma, porque a pessoa precisa, está enferma. Mais do que isso, candidato, nós temos trabalhado com a devida seriedade para fazer o monitoramento da saúde. É muito dinheiro desperdiçado, é muito dinheiro que vai a ralo. E não adianta simplesmente a gente entender que as pessoas aqui conhecem de gestão pública há 20, há 30, há 40 anos e até hoje não resolveram o problema da saúde. É o maior problema que nós temos em Porto Velho, é a saúde. Esse sistema não me satisfaz. Vamos mudar e atender a todos vocês. Bem, agora terá a palavra o candidato Dr. Hildon, que poderá fazer pergunta a qualquer candidato, com exceção do candidato Léo Moraes, que já respondeu 2 vezes. Dr. Hildon. Candidato Roberto Sobrinho. Candidato, na verdade vou lhe fazer essa pergunta, até para lhe ajudar, no sentido do senhor explicar para a população por que ainda é candidato, tendo tido o seu registro eleitoral indeferido à unanimidade por 6 votos a 0 no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. E, portanto, que terá seus votos, que eventualmente vier a ter, computados em apartado. Deputado, o senhor deveria apresentar propostas para a população sobre o que o senhor acha importante para melhorar a qualidade de vida do povo, porque o que nós já percebemos hoje, o senhor não conhece Porto Velho. Eu te fiz uma pergunta no debate onde era o Três Maria, você não sabia, pensou que era pegadinha. Depois eu lhe fiz uma outra pergunta sobre o Castanheira, você também não sabia, pensou que era pegadinha. Ao invés de você ir conhecer Porto Velho, você pegou o seu avião e foi para Rio Branco, depois foi para Buritis, depois foi para Ji-Paraná. Tu é candidato aqui ou é tu candidato desses lugares aí? O que é que tu quer
vira a televisão e, ao invés de apresentar propostas, fica atacando as outras pessoas. Eu não tenho que lhe dar satisfação, não. A Justiça Eleitoral me assegurou o direito de participar desse debate. Você, desde o início, tentou impedir que o povo pudesse votar em mim. Não só você. Tem outros aqui também que tentaram de todas as formas impedir que eu pudesse exercer o meu direito democrático de participar dessa eleição e, acima de tudo, o direito da população escolher o seu representante. Tentou ganhar o jogo no tapetão, mas no tapetão tu não ganha não. E não adianta vir com conversa aqui, você tem que dizer para o povo assim, ó, eu vou fazer isso, 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 e não ficar atacando os outros. Diga como é que você vai fazer asfalto, fica com essa história de PPPPP, porque você é empresário, você quer ganhar dinheiro, é isso sim. Se for desse jeito, dessa PPP dele, a conta do povo vai ser deste tamanho a pagar. Doutor Hildo. Candidato, me falta preparo para estar aqui. Só para lhe ajudar um pouco mais, não é uso campeão, é uso capião. Campeão é de campeonato. Candidato, o senhor é tão contra as PPPs porque o senhor tem uma avidez pelo dinheiro público. Prova disso são as quase ou mais de 10 ações por improbidade que o senhor responde na Justiça Estadual, na Justiça Federal. Enfim, candidato, eu me sinto, como cidadão, envergonhado de ter uma pessoa com essa sua ficha criminal, com essa folha corrida, debatendo propostas aqui para a população de Porto Velho. Isso é lamentável, isso é um equívoco da nossa legislação. Mas é o jogo da democracia, nós temos que conviver com isso. Mas eu lamento profundamente porque me sinto enojado de ter que debater com um candidato da sua qualidade. Nada contra. Encerrou o candidato, agora o doutor Roberto Sobrinho para a tréplica. O senhor tem 45 segundos. Que moral você tem para falar em enojado? O meu patrimônio, e a população tem que saber disso aqui, eu sou funcionário público e o meu patrimônio é de R$600 mil declarado e investigado. Ele foi funcionário público e tem um patrimônio de 11 milhões de reais e não foi investigado. Como é que um funcionário público consegue ter um patrimônio de 11 milhões de reais? Que moral tu tem, rapaz, para chegar num debate aqui e querer meter o dedo como o rei da cocada preta? O teu passado é escuro. Vai perguntar no pessoal do Ministério Público a forma como ele saiu de lá. Ele não saiu porque quis, não. Se ele não saísse, ele ia ser botado para fora, porque exercia a função de promotor e ao mesmo... Candidato encerrou o seu tempo, candidato encerrou o seu tempo. Agora os candidatos já fizeram as perguntas com tempo determinado. O candidato doutor Hildo está pedindo um direito de resposta. O direito vai ser examinado pela nossa equipe jurídica e depois daremos a resposta. Mas então, nesse momento, os candidatos já fizeram perguntas com temas determinados e também puderam fazer outras perguntas. E agora, então, o doutor Hildo acaba de saber que o seu pedido de direito de resposta foi negado. Então, chegamos agora às considerações finais dos candidatos que concorrem a prefeito de Porto Velho. Aqui nessa urna já estão os nomes de todos os candidatos e vamos fazer o sorteio para ver a ordem que cada um vai falar. Cada candidato terá, então, 1 minuto para fazer as considerações finais. De acordo, 1 minuto para fazer as considerações finais, por causa do tempo estourou. Os candidatos estão argumentando aqui sobre a questão do tempo, mas nós temos aqui o tempo previsto de 1 minuto para fazer as considerações finais. Vamos partir então para o sorteio sobre quem vai ser o primeiro candidato a falar. O primeiro candidato a falar é doutor Hildon. 1 minuto, candidato. Meu direito de resposta foi avaliado em 3 segundos. Candidato, eu vou usar essas considerações finais. Eu me preparei para me despedir dos eleitores, que nós estamos encerrando essa campanha e pedir o voto no 45, é isso que eu estou fazendo. Mas, infelizmente, eu fui atacado na minha honra, eu fui atacado na minha dignidade. É uma pena que não tenha sido me dado esse direito de resposta. Mas você que está me ouvindo nesse momento, você que me conhece, que mora em Porto Velho há 18 anos, exerci a função de promotor de justiça por 21 anos, entrei de cabeça erguida e saí de cabeça erguida.
eu não tenho que estar me explicando. Eu agradeço, finalmente, à minha esposa, a Ieda, ao meu vice, à deputada Mariana pelo apoio que tem nos dado na campanha, ao meu vice Edgardo Boi, e eu conto com o apoio de vocês no próximo dia. Senhor candidato, vamos então proceder o sorteio para ver qual é o próximo candidato que vai fazer as suas considerações finais. O candidato sorteado, então, é Roberto Sobrinho. Eu quero agradecer a vocês a oportunidade e quero dizer que estou muito feliz por participar desse momento tão importante da história do nosso município. Repito, tentaram ganhar o jogo no tapetão, com baixaria. E eu, ao longo de toda a campanha, apresentei as minhas propostas. Eu sou candidato. E se alguém andar espalhando por aí que eu não sou candidato, faça o seguinte, peça para ele no dia 2, a hora que chegar lá na urna, na hora de votar para prefeito, ele aperta o 1 e o 3. Se aparecer a minha cara lá, ele confirma. Aí nós vamos ver quem é que está falando a verdade. E eu tenho a minha consciência muito tranquila. Todo meu patrimônio foi declarado. Eu sempre trabalhei para o bem do povo desse município. Eu não fui para a prefeitura para enriquecimento pessoal e não preciso ficar falando dessas coisas. Tentaram me destruir. Tenho sofrido muitas injustiças. Tenho sofrido muito mesmo, eu e minha família e as pessoas que comigo caminham. Mas graças à minha consciência tranquila, acreditando em Deus, eu continuo nessa luta e peço o teu voto. Volta, Roberto, vote 13 no próximo... Senhor candidato, bem, partimos para o próximo sorteio. O próximo candidato a falar é o candidato Pimentel. Quero agradecer a oportunidade e ter a nossa conversa. Você, eleitor, que nós estamos trabalhando há 1 ano, ouvindo você, discutindo a proposta, e é para você que nós estamos desenhando uma nova Porto Velho. A Porto Velho que nós queremos, a Porto Velho que nós sonhamos. E é para isso que eu faço esse compromisso de honra, de seguir com todo o meu trabalho, a minha experiência de 38 anos, trabalhar para você, construir a Porto Velho, da cidade que eu nasci, da cidade que eu amo, da cidade que eu quero ver melhor e que quero ver respeitada. As nossas propostas são as melhores, porque saiu dos anseios, das angústias, do seu sofrimento que eu consegui captar, internar. A nossa conectividade ninguém tirará, porque nós estamos unidos. Eu serei o prefeito porque você já me escolheu. Vamos à vitória, dia 2 de outubro, Pimentel 15. Bem, vamos agora fazer um outro sorteio para ver quem é o próximo candidato. O candidato sorteado é Dr. Mauro. A gente se despede de todos vocês, telespectadores. Meu muito obrigado por todo esse tempo. Quero aqui agradecer a Deus. Muito obrigado mais uma vez. Agradecer a minha família, a Terezinha, o Maurinho, o Lucas, a Cintia, todos os meus irmãos, toda a minha família. Quero fazer um agradecimento especial à minha vice. Aninha, você é uma estrela. Você veio para ajudar a me iluminar. Quero agradecer a todos os amigos, companheiros, partidários, partidos que estão junto conosco. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram e vêm fazendo conosco. Falar é fácil. Olha a história dos candidatos. Olha a história. Estou há 30 anos, não tem um político quando começou comigo. Não vamos se deixar enganar como o seu Geraldo não se enganou. Um abraço, 40. Bem, agora vamos fazer o próximo sorteio. O candidato sorteado é Léo Moraes. Gostaria, primeiramente, de agradecer a Deus pela oportunidade que me foi conferida em ser candidato da minha cidade. Dizer que o momento é único em nossas vidas. Sabendo, todos nós, que o desafio é muito grande. É a luta de Davi contra vários Golias, com máquinas, com cargos CDS à disposição, para que eles possam fazer campanha e, se não fizer, perdem o cargo. É opressão, é perseguição. Uma marca muito clara da minha vida é nunca ter sido omisso. E assim como na iniciativa privada e no quartel, os bons são promovidos. Eu me preparei cada segundo da minha vida para estar aqui com vocês e bem representá-los. Não à toa, fui o parlamentar mais atuante da história de Rondônia. Agora é o meu momento e o momento de todos nós para que eu possa planejar a cidade que nós tanto sonhamos e tanto almejamos. Muito obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus. E Timóteo já sempre dizia: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Fiquem com Deus. Léo Moraes é 14.
Bem, agora então, finalmente, o último candidato aqui, confirmando, o candidato Dr. Ribamar Araújo. Que as minhas últimas palavras nesse debate sejam de agradecimento a Deus, agradecimento a todos vocês, eleitor, que estão em suas casas nos assistindo. Agradecer ao meu vice, o candidato a vice, pastor Jaime Melos, e quero agradecer a todos os candidatos aqui, seus familiares e assessores, a Rede Globo e a TV Rondônia, e quero dizer, o debate é muito importante, propositivo, mas não se deixe levar somente pelo debate para decidir. Estude o passado de cada um. Eu sou verdadeiramente ficha limpa, porque não respondo a nenhum processo judicial, nunca fui preso e nunca tive o meu nome envolvido em nenhum escândalo. Se você ama Porto Velho, se você ama a sua família e se você estudar o meu passado, eu tenho certeza que no dia 2 você votará em mim. Então, meus amigos, eu quero o seu voto para que eu possa comandar essa cidade, transformar essa cidade numa cidade boa de se morar. Voto Dr. Ribamar Araújo, 22. Bem, chegamos ao final do último debate deste primeiro turno com os candidatos a prefeito de Porto Velho. A Globo, a Rede Amazônica, a CBN Amazônia Guaxará-Mirim e o GI Rondônia agradecem pela sua audiência. E nós também agradecemos aos candidatos que participaram do debate. Esperamos ter ajudado você a definir o seu voto para o próximo domingo. Uma boa noite a todos.